pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo bem legal pra vocês, tá bom? Em que eu acho que vai ajudar muita gente, que é falando como foram as minhas entrevistas de estágio. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que me perguntam lá, alguns pontos importantes que vocês têm que saber, algumas dicas bem importantes que vocês têm que saber. Então se liguem nesse vídeo que eu acho que vai ajudar muita gente. Eu já fui pra muita entrevista de estágio, então eu já tenho uma certa experiência com isso, tá bom? Então se tu já gostou do tema desse vídeo, clica muito em gostei, que isso vai me ajudar demais. Deixa teu comentário falando se tu tem alguma dúvida, se tu quer acrescentar alguma coisa nesse vídeo, tá bom? E compartilha esse vídeo com os teus amigos. Não se esquece também de me seguir lá no meu Instagram, que é o @mariliacosta19, lá no meu Facebook, que é o Marília Costa. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube, que é o Marília Costa, e ativa o sininho, lembra de ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, tá bom? Então é isso, simbora pro vídeo. Gente, eu sei que parece ser clichê falar isso, mas nas entrevistas de estágio a coisa mais importante é você ser você. Não ficar tentando fingir ser alguém que você não é. Essas coisas assim, vocês sabem como é. Eu sei que é clichê, bem clichê falar isso, mas seja apenas você. Porque os avaliadores, eles vão estar avaliando isso. Então tem muita gente, tipo assim, que faz seleção do RH, tal, que de psicologia, tal. Então é muito importante você não omitir ou mentir em algumas coisas, beleza? O que geralmente eles perguntam: seu nome, sua idade, aonde você mora, qual a instituição que você estuda, se você tem cursos de especialização. Por exemplo, eu faço nutrição, né? Então eles perguntam se eu tenho cursos na área de nutrição. E aí você pode falar todos os cursos que você tem, do mais importante que você acha ao menos importante, porque tudo conta. Eles vão perguntar se você tem experiência na área, isso é extremamente importante. Eu já falei pra vocês sobre estágios e tal. Uma coisa que eles sempre perguntam é tipo assim: você tem experiência na área? Quanto tempo você estagiou? Qual a empresa que você trabalhou? Perguntam também se você tem estágio voluntário, que é estágio não remunerado. Já falei pra vocês sobre isso, do como eu consegui meu primeiro estágio de nutrição. Vou deixar o link do vídeo aqui no box de informações, tá bom? Então assim, é muito importante vocês responderem isso. Aí vou perguntar qual a área que você quer atuar quando você se formar. Uma coisa muito importante nessa partezinha é porque assim, em nutrição, por exemplo, às vezes eu fui pra alguma vaga que era pra área de UAN, área de produção. E aí quando perguntam: você quer qual área? Todo mundo sempre responde: eu quero UAN, eu quero UAN, eu quero UAN, porque a vaga é destinada pra isso. Mas eu acho que é muito importante você falar a área que realmente você quer. Aí se você gosta da área de UAN, você fala que você realmente quer seguir a área de UAN. Agora, se você quer outra área, por exemplo, a área de clínica, você fala: olha, eu pretendo atuar na área de clínica, mas não descarto a possibilidade de trabalhar na área de UAN também. Eu acho que você tem que ser bem sincera, porque os avaliadores, eles gostam de sinceridade, e eles gostam que você realmente fale aquilo que você quer. Eles não querem uma coisa que seja mentira e tal. Até porque eles têm várias técnicas lá de saber se você tá falando a verdade mesmo, se você tá mentindo e tal. E às vezes eles fazem até uns testezinhos e tal. Então é bem importante. O segundo pontozinho que é bem legal é como são as entrevistas. Eu vou falar das que eu fui já. Então, só pra vocês terem uma base. Quando a gente chega lá, geralmente eles fazem entrevista em grupo. E aí, como é essa entrevista? Eu já fui pra entrevista que sentava todo mundo e conversava todo mundo. Eu já fui pra entrevista que você ficava numa sala sozinha e o recrutador, ele conversava com você sozinho, assim, individual. Já fui pra entrevista que você ficava numa sala, como se fosse uma sala de aula, cheia de pessoas, dos outros candidatos. E aí você fazia uma prova de português, matemática, uma redaçãozinha sobre o tema da área que você queria. Então, se você ia para clínica, era uma redação a ver com clínica. Se você ia para a área de UAN, era uma redação a ver com a área de UAN. E assim, como se fosse nas outras áreas também, eu acho que é do mesmo jeito. E aí, depois eles fazem um teste para você falar algumas qualidades e alguns defeitos. Só que você tem que ir fazendo tal.
e aí tem uma pontuação, tal, não entendo disso, que é a área de RH, psicologia, essas coisas assim. Aí você faz esse teste e tal, e eles avaliam a quantidade de ponto. E nas provas de matemática cai coisa básica, matemática básica. Regra de 3, aquelas função simplesinha, soma, multiplicação, divisão. Cai essas coisas básicas e cai aquelas perguntas que é tipo, eu tenho 2 laranjas com mais 2 laranjas, que aí eu faço suco que usa 4 laranjas, que depois eu compro 5 laranjas, aí no final dá quantas? É umas perguntas assim meio doidas pra usar raciocínio lógico, né? Então, é simples, não é umas provas difíceis não, beleza? Agora eu vou tentar dar algumas dicas bem legais pra vocês, então se liga aí. O primeiro ponto que eu já falei pra vocês é não minta nunca. Isso eu não preciso nem comentar muito. O segundo ponto é tenha um bom currículo. Se você está iniciando agora na faculdade e você está no primeiro período, então começa a fazer vários cursos se você tiver dinheiro, se você tiver tempo, se você tiver disponibilidade. Se você tiver isso tudo, você começa a fazer vários cursos, que isso agrega demais no teu currículo. O terceiro ponto é procure um estágio que não seja remunerado, porque isso conta demais nas entrevistas. O quarto ponto é tente não ficar nervoso. Eu sei que isso é difícil, eu sei que todo mundo fica nervoso, eu também fico nervosa, não vou dizer que eu fico totalmente calma, mas tente ao máximo não ficar nervoso, porque nervosismo atrapalha em tudo. O recrutador percebe que você está nervoso, pergunta se você está nervoso, aí você fica mais nervoso, você esquece de falar alguns pontos importantes. Então, sempre tem aquela pessoa que vai ficar calma, que pode passar na sua frente, então tente ao máximo não ficar nervoso. O quinto ponto é, se você tem cursos na área, fale. Minha gente, isso é extremamente importante. Como eu falei, pode ser do curso menos importante ao mais importante, mas fale. E o sexto ponto é, se você tem experiência na área, fale também. Pode ser uma experiência mínima de 2 dias, de 3 dias, de 1 mês, do tempo que você tiver, mas fale que você tem experiência, fale a área, fale o que você achou dessa experiência, se você gostou, se você não gostou, pontos importantes, pontos que você poderia ter melhorado, fale tudo, que eles gostam de ouvir isso, beleza? E uma dica bem legal pra vocês é assim, se você vai pra uma entrevista, por exemplo, você é advogado e você vai para a entrevista numa empresa de advocacia e tal, e você já sabe qual é a empresa que você vai estagiar, estude sobre essa empresa e vá com cartas na manga. Se você é da área de nutrição e vai para uma vaga que é no restaurante, estude sobre esse restaurante. E assim para todas as áreas que existem nesse mundo afora, estude sobre a área que você vai estagiar e sobre o local que você vai estagiar. Se você não sabe, porque tem muitas entrevistas que eles ligam e falam, olha, você foi selecionado para uma entrevista de estágio tal dia, tal horário, não sei o que, pronto, desliga. E ele não fala qual é o local que você vai estagiar, então não tem como você estudar. Mas aí, se você tiver como estudar, estude, vá com cartas na manga. Mas lembra, gente, não passa por cima de ninguém. Se alguém tá falando lá da história e tal, não sei o que, aí você pode até falar, eu estudei isso e acrescenta alguma coisa. Mas se a pessoa já está falando sobre, então não passe por cima dela, porque isso fica feio pra você, beleza? E uma coisa bem legal pra fechar esse vídeo, é uma coisa que eu aprendi com todas as entrevistas que eu já fui, que quando chegar a sua vez, você vai saber. Às vezes você vai pra uma entrevista e você vê que você não estava tão bem preparado, que você não tinha experiência pra aquela área, ou que tinha gente mais capacitada que você lá. E isso sempre vai acontecer. Não fique mal por isso, porque quando chegar a hora você vai saber, pô, aquela vaga vai ser minha. Então você sente, sabe? E se você não conseguir a vaga que você quer na entrevista que você for, lembra que tudo vai servir de experiência. Eu já fui pra várias entrevistas. É claro que a gente fica mal quando a gente não é selecionado, mas hoje em dia eu tenho uma certa experiência com entrevistas de estágio. Eu já não fico tão nervosa mais, já vou bem calma, bem tranquila, e tudo serve de experiência. Tanto é que eu tô conversando aqui com vocês sobre isso, porque de todas as entrevistas que eu já fui, eu já aprendi alguma coisa. Então, se não for dessa vez, serve como experiência. Se for, comemora. Beleza? Então, se tu gostou desse vídeo, clica muito em gostei, que isso me ajuda demais, tá bom? Deixa teu comentário falando qual a tua experiência com entrevistas de estágio também, tá bom? Compartilha esse vídeo com os teus amigos, beleza? Me segue também lá no meu Instagram, que é o @mariliacosta19, lá no meu Facebook, que é o Marília Costa,
E aqui no YouTube, né, óbvio, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau!